pessoal, aqui é Dani Parra, do podcast Positividade e Qualidade de Vida, e hoje estamos aqui com mais um episódio falando sobre saúde, né? Que é um tema que também gosto muito de estar tratando com vocês, falando com uma nutricionista aqui de Londrina, sobre cirurgia bariátrica. Gente, nós vamos conversar aqui então sobre todas as suas dúvidas. Já curtam aqui, deixem seu like, compartilhem com amigos, com pessoas que vocês conheçam aí que precisam desse conteúdo, tá? E compartilhem aí com então amigos e curtam, deixem o seu like aqui. E qualquer pergunta podem deixar aqui embaixo também, que a gente vai estar retornando e entrando em contato com vocês. Boa tarde, tudo bem, Camila? Boa tarde, tudo bem? Queria agradecer bastante em estar aqui com você, para poder estar tirando essas dúvidas e propagando, né, um conteúdo de qualidade, que é o que é mais importante para quem está assistindo. Isso, seja bem-vinda, tá? Obrigada. Por você ter vindo aqui para conversar com o público nosso aqui do podcast Positividade e Qualidade de Vida e passar um pouco do seu conhecimento, né, para as pessoas aí que vão estar assistindo o nosso podcast. Então, nós vamos falar sobre cirurgia bariátrica, que é o nosso tema escolhido, né? Você é de Londrina mesmo? Sou de Londrina, já morei em outros estados, né? Já viajei bastante. Sério? Por aí. Mas eu fiz faculdade aqui na Unifil, Londrina. Eu sou formada há 24 anos. Olha, vim para ela ao mesmo tempo que eu tô formada, já há bastante tempo, bastante Quando eu experiência. comecei era Cesulon ainda, que chamava, né? Que Verdade. É bem antigo. E tô nessa área clínica já fazem 12 anos e 10 anos em cirurgia bariátrica. Olha, então você se especializou nisso. Sim, eu fiz especialização em obesidade e cirurgia bariátrica importante, metabólica. né? Então vamos falar de obesidade, né? Obesidade é uma doença crônica, né? Foi considerada mesmo uma doença. Sim. E ela tem que ter uma equipe multidisciplinar, né? Para se tratar isso, porque a gente tá falando, não é uma... pouca vontade, todo mundo quer emagrecer, né? Exato. Só que às vezes não consegue. Tem que ser considerada, assim, pela população como uma doença, não só pelo pessoal da área da saúde, né? Porque a obesidade, ela traz muitos riscos à vida. Não é uma questão de estética, igual você falou, nem força de vontade. Né? Então, a obesidade, ela é precursora de doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, câncer de intestino, câncer de mama. Então, assim... Dores articulares, artroses também. Exato. É uma doença que precisa ser encarada como um problema de saúde pública e que a gente precisa ajudar a resolver. De uns anos pra cá, a consciência das pessoas estão mudando sobre isso também, porque antes ninguém, né, só julgava a pessoa que era obesa e aí a gente tem que ver que não, que é um fator genético, fator do estresse, hormonais, né? Sim, na menopausa a mulher ganha mais peso, eu já tem tô dificuldade de começando perder. a sentir, gente, esses efeitos da menopausa, meu Deus. Eu imaginava que não era tanto assim, mas realmente a memória, né? Sim. As dores articulares, a barriga aumenta, é muito rápido para ganhar peso, né? A gordura abdominal. Então, assim, é bem complexo mesmo. Então, me fala assim, para quem que é indicado essa cirurgia bariátrica? A cirurgia bariátrica, desde que ela é um dos tratamentos da obesidade, né? É o tratamento cirúrgico da obesidade. E ela é indicada para quem tem o índice de massa muscular, o IMC, acima de 40. Qualquer pessoa que tenha um IMC acima de 40, ela tem indicação para cirurgia. Ou a pessoa que tiver entre 35 e 40 e tiver alguma comorbidade. Então, essas comorbidades entram apneia do sono, doenças cardiovasculares, dislipidemia, hipertensão, diabetes. Então, é uma série colesterol. Colesterol. É uma série de doenças que aí a pessoa tendo ela e mais um IMC de 35, ela já é candidata à cirurgia. E conta pra gente que você tá lançando esse livro, né? Esse Exatamente. livro aqui, gente, olha que lindo. A gente colocou aqui Cirurgia Bariátrica Transformando Vidas, Camila Vieira Mocelin. Ela é aqui de Londrina, gente, ó. É pessoal da região aqui. Quem quiser estar seguindo ela também, qual que é o seu Instagram? É Nutri Camila Mocelin. Vou deixar aqui pra vocês, Nutri Camila Mocelin. Vão lá seguir ela, que ela sempre tá postando, né, Camila? Sim, sempre mostrando tem. também Dúvidas, novidades. E então ela faz atendimento clínico, né? Isso. Tem um lugar que você atende, Londrina? Ali na Souza Naves, Souza Naves. 626, sala 83.
Isso, então assim, gente, é você conhecer mesmo, ter um profissional que te oriente, né? Pega você pela mão e fala, olha, todo mundo sabe o que precisa ser feito, mas sozinho é difícil fazer, né? Eu falo igual com a fisioterapia. Tem exercícios aos montes para vocês fazerem sozinhos, mas ninguém faz, né? Exatamente. Tem que ter muita força de vontade, né? Sim. Dá para fazer quando quer, né? Mas a melhor escolha é você procurar uma profissional e um profissional da área. E ela que é especializada, gente, olha, lançando um livro, então é referência, né, no assunto. Você que está pensando e conhece alguém que precisa também, pode estar entrando em contato, né, para perguntar dúvidas. Sim, no Instagram claro. Também você pode estar respondendo, Sim, né? Sim, respondo todo mundo que me procura. E olha que legal, então acabou de lançar, ela falou, vamos lá falar sobre esse assunto. A gente é colegas também, ela participa do meu grupo lá de mulheres, e a gente participa da CIL, e eu falei, vamos lá falar desse assunto então. Aí depois a gente fala mais um pouquinho. Tem vários profissionais aqui nesse livro também? Sim, é uma equipe multidisciplinar, né? Então tem um capítulo que o cirurgião bariátrico, o Dr. Gabriel Libanori, escreveu, capítulo aqui de Londrina mesmo. Sobre as técnicas cirúrgicas. Tem sobre o acompanhamento psicológico que é exigido para fazer antes da cirurgia, um psicólogo escreveu. Antes e depois, né? Isso. Mas o antes é o principal também, né? Para já fazer esse acompanhamento. Para poder fazer a cirurgia é exigido. Ah, tá. Psicológico. Isso. Tanto o psicólogo como o nutricionista e mais algumas outras especialidades médicas aí dependendo da situação da pessoa. Às vezes um pneumologista, um endocrinologista. Então é uma equipe que avalia, mas sem o nutricionista, o psicólogo e o cirurgião nem recebe o pedido. É necessário. Sim, e a gente estava falando aqui nos bastidores agora há pouco sobre a moda hoje das canetas, né, emagrecedoras aí. E ainda perguntei, mas vai continuar tendo cirurgias bariátricas? Você respondeu que sim, né? Exatamente. E que as canetas, conta pra eles o que você falou pra mim das canetas, que a diferença. Isso, é porque a obesidade, para grandes obesos, né, a gente fala aí acima de 160 quilos, 180 quilos, então o tempo para ele emagrecer com a canetinha é um tempo muito prolongado e se torna um custo que hoje não é acessível, isso, porque uma canetinha hoje é em torno de R$1.000 e aí dá para um mês e meio as doses, né, dependendo de quanto ele tomar. Então, não é viável para uma pessoa que tem que perder aí 60 quilos, 50 quilos. E eu falo não é viável financeiramente. E o tempo também que ele vai ficar tomando aquela medicação. Né? Agora, já a cirurgia bariátrica, já no primeiro mês, a espera de emagrecimento é de 8% a 12% do peso que a pessoa foi para a cirurgia. Em torno de 6 meses, mais ou menos, ela já perdeu de 35% a 50% do peso que ela precisaria perder. Bem importante, né? Então, em 6 meses, praticamente, o tratamento com relação à perda de peso, ele quase que acabou já. É que depende muito de quanto a pessoa precisa perder. E como que é a dieta deles após a cirurgia? Após a cirurgia tem todo um acompanhamento. Então, assim, acabou de fazer a cirurgia. O estômago, ele precisa de um repouso gástrico, que a gente chama, né? Porque ele precisa cicatrizar. Então, na primeira semana, de 7 a 10 dias, é a dieta líquida restrita, que a gente chama. Que é um caldinho de uma sopa com bem pouco ou nada de óleo, coa e aí toma 50 ml a cada meia hora. E a hidratação é muito importante. Então, bastante água, Gatorade, água de coco, mas fica só na dieta líquida. Às vezes as pessoas acham que essa dieta é para emagrecer mais rápido. Quantos dias nessa dieta? De 7 a 10 dias. Nos primeiros dias ali. Isso, porque na verdade essa evolução da dieta é necessária para o repouso gástrico. Aí depois dessa, aí ela vem pra líquida, é uma consistência de creme, de uma vitamina mais ou menos. E aí também aí é de 50 a 80 ml a cada meia hora. E aí ela vai pra dieta pastosa que a gente fala, que é um purezinho, alguma coisa assim, um pouco mais espesso. Isso. Então, em torno de 40 dias no máximo, a pessoa já evoluiu pra dieta livre. Que aí eu falo que é livre, mas com algumas restrições. Sim. Porque fica aí pelo menos por 3 meses sem açúcares, sem gordura, sem gaseificado, não pode tomar nada gaseificado, não pode cafeína. A cafeína. Então tem uma série de... E o livro conta passo a passo a dieta após a cirurgia bariátrica, antes e depois da cirurgia. E onde o pessoal encontra esse livro? O livro tem para vender na Amazon. Então ele está sendo vendido na Amazon. E físico, aqui em Londrina, que é de Londrina, Farmácia Arboreto, também tem Farmácia Arboreto. O livro lá para vender e no consultório. Ai, que legal.
E aí depois você vai divulgando mais e colocando em mais lugares, sim, né, sim. Camila? E ele saiu agora, ele foi lançado no Congresso de fresquinho. Cirurgia Bariátrica o ano Que passado. bom, né? Gente, é isso, a gente tem que se dedicar a estudar aí para ajudar, né, pessoas dentro da sua área e fazendo uma coisa muito boa, importante, levando informação que vocês viram que não é simplesmente fazer uma cirurgia, né? Tem toda orientação nutricionista, com psicólogos, com endócrinos. E você falou que depois, mais pra frente, a pessoa pode usar também a caneta, se ela quiser, né? Futuramente. Isso. Depois da cirurgia bariátrica. Depois da Se cirurgia, ela voltar a ganhar muito peso, né? pode ocorrer o reganho de peso. É normal, é esperado até 20% do peso perdido, né? Esse é o máximo. Então, acima disso, se o paciente já tem 10, 15 anos de cirurgia, né? E não consegue perder o peso excedente que ele acabou ganhando, ele nunca ganha 100% do que ele perdeu, é muito difícil. Mas aí, se ele chega aí em torno de 30% mais ou menos, ele pode estar usando a caneta, né, os análogos de GLP-1 para estar auxiliando no emagrecimento, para ele voltar de novo para aquele peso que é considerado saudável. Dizem que essas canetinhas também, elas ajudam na compulsão, né? Sim, ela ajuda bastante até na bebida saciedade. alcoólica também, né? As pessoas tomam, diz que não conseguem beber muito e tal. Exato. Então é uma ajuda grande, né? Nesse caso também. Ajuda né? muito, porque a pessoa ela tem essa sensação de saciedade, porque ela demora mais o esvaziamento gástrico. Então o estômago fica sentindo ali o estômago mais cheio por mais tempo. E aí, automaticamente, ela não tem essa compulsão, essa vontade de estar comendo. Mas os nutricionistas não podem estar indicando, né? Assim, Não, prescrevendo, é só... na verdade, né? Indicando sim, mas prescrevendo. Exato, a prescrição é só médica. É só médica. Então, gente, tomem cuidado aí, vocês também fazerem em qualquer lugar e se automedicarem, que é muito sério, né? E mesmo Já sendo... tem gente tendo problemas aí com relação a isso. Não é assim, olha, eu acho que eu devo aplicar isso. Não, tem que ser um profissional responsável, bem orientado, porque a própria cirurgia também, com um médico muito bom, que você conheça, veja já os resultados, porque é uma coisa séria, né? A gente, com a saúde, a gente tem que fazer algo assim que realmente não vai prejudicar, né? Precisa de um acompanhamento. Mesmo tomando qualquer tipo de medicamento que for auxiliar no emagrecimento, precisa de um acompanhamento tanto com o médico quanto com o nutricionista, porque precisa entender que aquela pessoa ela vai estar emagrecendo, mas ela precisa nutrir o corpo. Né? Não adianta ela emagrecer a qualquer custo, ela precisa estar bem nutrida. Então, depois dessa dieta líquida, pastosa, depois de quanto tempo ela volta a comer mais normalmente, assim, mais ou menos em tempos? Você fala aí com relação à quantidade ou com relação ao tipo de alimento? Comer arroz, feijão, coisas normais. Com 40 dias, mais 40 ou menos dias. Isso. Ela só vai estar comendo bem menos, né? Porque o estômago está bem menor. Quantidade bem menor. Isso. Ela não vai ter aquela fome também, né? E aí tem que tomar cuidado com alguns alimentos, porque mesmo ela estando livre para comer normalmente, alguns alimentos podem fazer mal. Por exemplo, causar o dumping, né? O que é esse dumping? Esse dumping é uma sensação, alguns pacientes relatam que é uma sensação de quase morte, mas na verdade acontece uma queda de pressão muito brusca, então a pessoa tem, né, uma sensação ruim, soa muito, sua frio, dá taquicardia, então por isso que a pessoa fala no consultório assim, nossa, eu achei que eu ia morrer, mas assim, é de imediato e aí passa. Acontece quando tem um consumo maior de açúcar ou gordura. E não é sempre, é quando começa essa transição, né? Por exemplo, liberou para comer alguma coisa de açúcar em pequenas quantidades. Aí, às vezes, o paciente vai lá e toma um milkshake. Então, assim, por mais que ele tome 2, 3 golinhos, aí vai vir o dumping, porque... Por açúcar, né? Aquilo, açúcar e gordura, né? Tem os dois na mesma milkshake, gente, é pior do que ter sorvete, eu acho. E aí acontece que a passagem do milkshake do estômago para o intestino é muito mais rápida, porque o estômago está menor. Então aí a absorção também é muito rápida. Então aí o organismo ele tem esse delay, digamos assim, é onde entra uma supercarga ali de açúcar, de gordura, e aí a pessoa acaba passando mal. E é verdade que a pessoa tem que tomar suplementação para a vida toda? Como funciona? Porque ela perde muita massa também junto com a gordura, né?
Perde, mas perde bem menos do que muita gente que faz essas dietas malucas. Porque quem faz a bariátrica tem o acompanhamento, né? Ah, tá. Então, assim, daí vai para atividade física, musculação. Atividade física, tem toda a suplementação, que hoje muita gente faz uso dessa suplementação sem passar por um acompanhamento, né? Então não sabe se ela precisa daquele whey que ela tá tomando ou se ela não precisa, se ela precisa daquela vitamina que ela tá tomando ou não precisa. Então, por isso tem que ser muito bem orientado ali mesmo com a equipe, não dá para ficar no achismo, né? Não, o bariátrico ele passa por uma bateria de exames a cada 3 meses, o que é, na verdade, que todo mundo deveria passar por essa bateria. Então ali a gente identifica as possíveis deficiências. Aonde está deficiente de vitamina, a gente prescreve aquela vitamina. E com relação à parte de proteína também, porque como o consumo é menor, então ele precisa se atentar a esse consumo proteico. Tem mais dificuldade de comer carne? Assim? Antigamente sim, eu acredito que era em função das cirurgias serem muito antigas, né? Então assim, hoje a técnica está muito bem evoluída, os cirurgiões tiram de letra já a cirurgia. Então hoje em dia, dos meus pacientes, olha, eu vou falar que nem 1% fica com restrição de alimento nenhum. E qual que é a diferença da cirurgia aqui da bypass e sleeve? Qual que é essa diferença? O bypass, ele vai cortar o estômago, ele vai cortar um quadradinho do estômago. Você vai ficar com cerca de 50 ml mais ou menos no início do estômago. A técnica de sleeve, ela fica como se fosse uma bananinha. Ela corta o estômago na lateral, né, e fica num espaço como se fosse uma salsicha, uma banana, um menorzinho. e não mexe no intestino. Ah, tá. Agora, o bypass tem essa necessidade de mexer no intestino porque ele precisa ligar o intestino naquela porçãozinha menor que ficou do bypass e ligar também aquele restante de estômago que fica dentro do paciente, não é retirado, porque ali é onde vai vir o suco gástrico, né? A produção do suco gástrico, de enzimas que vêm do fígado. Sim. E aí depois eles se encontram e aí é feita a digestão através do intestino, pelas enzimas que foram secretadas ali. É meio difícil de explicar assim sem a imagem, né? Isso, mas tem diferenças então? Tem. Assim, qual é mais recuperação? A indicação é do cirurgião. A recuperação é a mesma e o tipo de dieta é a mesma para ambas, né? Ambas. A indicação é do cirurgião porque ele vai analisar as comorbidades que aquele paciente tem do paciente. E o peso dele. Vamos supor, às vezes um paciente que tem aí em torno de 200 quilos. De repente é mais interessante fazer primeiro uma sleeve, que é uma cirurgia que ela vai perder menos peso do que no bypass, mas aí depois ele perde o peso que ele conseguir perder no sleeve, espera-se mais alguns anos e depois faz o bypass. Quando faz o bypass, aí ele não consegue fazer outra cirurgia, a não ser uma revisional, que os médicos chamam, que é se tiver algum problema. Também não dá para fazer 2, 3 cirurgias bariátricas, né? Então, depende da condição ali. Se a pessoa fez o sleeve, anos depois, ele consegue fazer o bypass. Entendi. E aí mesmo depois do bypass, dependendo da situação, o cirurgião vai analisar, às vezes ele consegue fazer alguma mudança ainda na composição desse intestino, desse estômago. É uma área bem complexa, né, gente? A gente pensa que é fácil assim, mas depende de várias... O profissional tem que entender bem, né? Da situação ali, ser realmente bem focado. E quais as emoções aparecem após a cirurgia? Você acha que o paciente sente? Ele tem, por isso a importância do acompanhamento psicológico também, né? Porque ele tem uma distorção da imagem muito grande, a gente vê muito em consultório, né? Então... o obeso eu falo que começa na mente, né? Porque a mente é tudo, né? Se a gente não dominar a nossa mente, é muito difícil, né? Exato. E a autoimagem também, né? Porque ele tem essa distorção, porque ele enxerga uma pessoa no espelho e ele não sente que ele é aquela pessoa, porque emagrece muito rápido, né? Então, assim, em 6 meses a pessoa pode perder aí em torno de 40 quilos, 35 quilos, né? E aí ele se olha no espelho e ele não consegue enxergar. Então demora um tempo para ele conseguir assimilar aquela pessoa. Até para comprar roupas, às vezes ele insiste em continuar usando as roupas de antes. Sim. E aí ele chega na loja, ele pede o GG ou ele pede o extra grande, mesmo ele já estando com o número de quem está usando um M, por exemplo. Então é bem necessário esse acompanhamento psicológico, que no consultório, assim, quando
Quando o paciente não está fazendo o acompanhamento e a gente identifica isso, tem alguns testes que a gente faz para identificar essa distorção e aí já encaminha para o psicólogo. E esse acompanhamento com você é uma vez por mês? Como que é? Depois da cirurgia? Depois da cirurgia, no primeiro mês é semanal. Toda semana ele está no consultório. Toda semana exatamente. Vai lá para ir mudando as dietas. Isso. E explicando, ó, essa semana é assim. Então toda semana vai ter que estar lá. Aí toda semana a gente faz a bioimpedância. Você atende planos ou só particular? Só particular. Só particular. Isso. E aí então ele precisa semanal, depois de um mês de cirurgia passa a ser quinzenal. Aí depois de 3 meses passa a ser uma vez no mês. O acompanhamento é de no mínimo 1 ano, que necessário. Fica com você durante 1 ano, aí depois você dá alta, né? Exato. O que mais, gente? Gente, são muitas dúvidas, assim, é uma área que eu também não conheço muito dentro da minha área, né? Então, assim, eu também tenho umas perguntas aqui que o pessoal fez eu perguntar para ela, né? Então, foi o que você falou, ó, eu preciso entender sobre a autoestima e a imagem corporal, né? Porque a autoimagem é como você se vê, né? Isso, exatamente. É como você se vê. Não é a sua imagem, nem sempre é a sua imagem real, né? Assim como a gente tem também distorção da imagem do obeso, que ele não se enxerga obeso. Então, assim, através dessa técnica... Acho que a maioria, né? Não se enxerga obeso. Através dessa técnica, a gente tem os bonequinhos e aí você pede pra pessoa sinalizar qual ele acha que é ele, né? E a maioria deve ser também por compulsão alimentar, né? Você fala o ganho de peso? O comportamento da pessoa obesa, ela é compulsiva por comida, você não concorda? Será que depende de muitos fatores, são vários fatores, São vários fatores. Às vezes a pessoa é uma tendência mesmo ali, corporal, tem paciente genética. Que chega no consultório e fala assim, nossa, eu como tão pouco, eu não sei por que eu engordo. Né? E às vezes as pessoas não acreditam, né? Fala assim, se você comesse tão pouco assim, você não estava engordando. E não é a realidade, porque de repente ela come sim pouco, mas essas escolhas, de repente, são alimentos calóricos e que ela acaba comendo em pouca quantidade, mas tem o hábito de beliscar. Então fica o dia inteiro beliscando pouquinha coisa, né, mas que de repente é calórico. Aí tem a questão hormonal. Então, assim, uma série de fatores, e aí no consultório a gente vai analisando, né, para entender qual o gatilho, o porquê que de repente aquele peso está aumentando. E a cirurgia bariátrica, então, ela trata, ela cura doenças assim, diabetes? A cirurgia não é que ela cura, né? O emagrecimento depois da cirurgia, né? Isso, como a gente estava falando, a obesidade não tem cura. E essas outras comorbidades também que vêm, né? É em função do excesso de peso, né? Hipertensão e de uma também, má alimentação também. E tem também o lado genético, né? Dessas duas doenças. Mas como a perda de peso é bem grande, então o paciente normalmente com 15 dias de cirurgia, eu peço para ele ficar atento, medir a glicemia, porque muitas vezes ele precisa ligar para o médico ou retirar ou reduzir o medicamento do diabetes. E eu peço para monitorar a pressão também, porque também a pressão arterial com 15, 20 dias ela já se normaliza. Já melhora. Porque já perde bastante peso e já melhora. E aí também todos eles vão para atividade física, né? Sim, é recomendação. Academia, um personal. Isso, é essencial. Assim, o médico já libera com 35, 40 dias para exercícios mais pesados, né? Como a musculação. Mas com 15 dias ele já libera a caminhada leve, né? Nada muito pesado. E quem libera é o cirurgião. E aí é necessário que o paciente faça atividade física, porque ele precisa fortalecer a musculatura. E aí ele fica em torno de 1 ano com esse cirurgião também? De 1 ano a 1 ano e meio aproximado, mas aí não é mensal, né? Com o cirurgião é a cada 3 meses, ele vai durante 1 ano, e aí depois ele vai 1 vez por ano, para se tiver necessidade de fazer uma endoscopia, para verificar como é que tá, um acompanhamento, né? Um acompanhamento mesmo. Isso. Gente, a atividade física hoje em dia não tem como fugir, né? Não. Você faz alguma coisa? Eu faço, eu gosto, é como se fosse um funcional na água, ali na Maringá. Eu sei onde é. É muito gostoso. Eu entrei na piscina esses dias, eu fazia tempo que eu não estava entrando, já dei aula de hidroterapia, eu amo água, gente, água é muito bom. Só que eu gosto muito em vez de aumentar a quantidade de piscinas aí, tá diminuindo, né? Não tá tendo muitos lugares. E aí eu entrei na piscina aqui de casa para melhorar, nossa, como melhora as dores. Acaba, a gente consegue fazer vários movimentos na água que a gente não consegue fora e tira aquela sobrecarga assim das articulações. Eu realmente indico, gente, você poder entrar numa piscina, fazer exercício, caminhada, movimentação ali
É muito bom, né? Sim, e é necessário, né? O nosso corpo foi feito para se movimentar, né? Necessário, gente. Olha, hoje também, a gente falando do ganho de peso aqui, sobre, né? A menopausa, a mulher tem um ganho de peso, que é natural do envelhecimento já, né? A gente engordar mesmo. Que não vai ficando igual o corpo vai mudando, gente. É porque o gasto energético muda, né? Com o passar dos anos. Metabolismo cai, gasto energético. Gasta menos energia. Isso, gasta menos energia. E ontem eu atendi uma paciente que ela tá com 50 anos, bem com muitas dores, né? E sobrepeso. Então, assim, cuidar, gente, ir atrás mesmo de né? Igual você falou, reposição hormonal também, depois eu quero saber também que eu quero fazer umas coisas aí, procurar. Pra gente se sentir bem, né? Sim, porque hoje a mulher de 40, 45, 50 anos não é igual de 20 anos atrás, né? Não, de forma alguma. A expectativa de vida aumentou muito, né? E aí é você pensar como que você quer envelhecer, né? Se você quer envelhecer numa cama ou se você quer envelhecer bem, né? Tá aí, a gente tem vários centenários, principalmente artistas, né? E que é o cuidado com o corpo, né? O corpo, a mente é essencial. E a mente, gente. Saúde mental também é tudo. E fora as cirurgias bariátricas, quais são os tipos de pacientes que você mais atende? É reeducação alimentar, crianças, o que seria, assim? A minha especialidade é obesidade e cirurgia bariátrica. Tá, então, mas fora isso tem também algumas outras coisas? Mas eu não atendo, eu atendo dentro da minha especialidade. Por exemplo, aí eu indico outros profissionais. Ah, então você acaba não pegando. Não, porque hoje a nutrição, ela tá bem diversificada em áreas, assim como a medicina. Né? Então tem a nutrição para materno-infantil, tem quem atende só criança, tem quem atende só renal. Então aí dependendo da especialidade que chega para mim, eu indico para um colega. Ah, porque fica mais fácil você ser especialista, você sabe daquilo ali e fica mais coerente, porque não dá pra gente fazer tudo, né? Exato. É igual eu também tô focando mais na fisioterapia ortopédica, não dá pra gente atender tudo mesmo, muita coisa, né? E aí realmente a gente tem que ir escolhendo com 24 anos de profissão. Já não dá pra pegar tudo, né? Escolhendo. E aí eu trabalho bastante com o público 40 a mais, em função que normalmente é quem acaba procurando mais, né? Porque aí sim. Depois já teve filho, ou então tá entrando no climatério, ganhou peso, ou aquela pessoa que já desde criança, né, já pesa bastante, já tem que passar por dietas. Então, assim, aí chega pra mim ou porque já tá indo pra cirurgia, ou porque fala assim, não, eu quero agora tentar alguma coisa antes de fazer a cirurgia. Aí a gente tem também, e tem muitos bons resultados. Eu tenho paciente que em 2 anos perdeu 40 quilos, né, em 3 anos. Mas aí, assim, aquilo o paciente entra, aí a gente já fala, olha, o seu tratamento vai demorar em torno de 3 anos para você perder esse peso, ou 4 anos. Não é aquela coisa assim que você vai chegar... A gente quer as coisas rápidas, né, gente? Eu sou assim, eu fico uma semana numa dieta super focada, depois eu desanimo já, daí eu paro, daí volta tudo. Esse que é o problema, né? Tem que manter uma constância, né? Esse tem que é o mudar X. E exercício físico é a mesma coisa. Parou de fazer, vai travando tudo de novo. Não tem milagre, gente. Não tem. É a disciplina e a constância, né? E é o dia a dia, né? Hoje eu vou fazer isso para me sentir melhor, vou me alimentar melhor, vou fazer um exercício. Não existe milagre, né? Não. A gente quer as coisas assim, cai do céu. Não é muito fácil, não. Eu falo para paciente, né? Se acontecer de repente chegou o final de semana, Natal ou alguma festa assim, né? Eu falo, chutou o balde? Busca o balde lá de novo no outro dia. Não espera, vamos supor, chutou o balde na sexta-feira. Aí fala assim, segunda-feira eu começo a dieta. Segunda é o dia internacional da dieta, todo mundo, né? Agora essa semana que vem, a segunda-feira. Exato. Porque a gente sempre deixa pra depois. E depois não existe, é o agora, gente. Hoje, vou começar eu falo, busca hoje. o balde na próxima refeição. Chutou o balde no almoço, já procura jantar de uma forma melhor. E assim vai indo. E é... Por isso que a gente fala, né, que a obesidade, ela tem controle. Se você descuidar, vai ganhar peso novamente, né? E isso é uma coisa que qualquer um tá sujeito, né? E é uma coisa muito séria, porque o obeso sofre muito. Ele sofre muito estigma, ele sofre não só para comprar roupa, mas ele sofre para passar na roleta do ônibus, ele sofre para sentar numa cadeira, que a cadeira não se serve. Sente bem, né? Porque... O assento, foi o que você falou, as viagens. A pessoa não consegue, né, fazer várias coisas.
Inclusive a cirurgia bariátrica, tem muitas pessoas que fazem e escondem que fizeram. Tamanho é o preconceito. Tem uma pergunta, ó, existe preconceito ou julgamento após a bariátrica? Você acha que tem, então, esse preconceito? Muito, assim como tem o preconceito da pessoa ser obesa, né, de falar, você podia tentar mais um pouquinho. A pessoa fala, você não precisa de cirurgia, mas você nem é tão gorda assim. Não é assim também. E quem decide, né, se ela precisa ou não da cirurgia, em primeiro lugar é ela que buscou um tratamento. Sim. E em segundo lugar é aquela equipe de profissionais que estão atestando que ela está apta para fazer a cirurgia. Verdade. E aí mesmo depois da cirurgia, esse ex-obeso, né, digamos assim, ele ainda continua sendo crucificado porque, você escolheu a forma mais fácil. Com cirurgia bariátrica é fácil, qualquer um emagrece. É um julgamento, o ser humano, Exato. Gente, não sei porque tem tanto julgamento, né? É igual a gente que tem filho, a pessoa quer dar palpite como criar um filho, cada um tem o seu, né? E aí é fácil você criar o do outro, né? Falar na verdade deveria ver que a pessoa está buscando a saúde, isso é o que é mais importante. Em vez de incentivar, falar, olha que legal que você está tomando essa atitude, não, coloca a pessoa mais para baixo. Isso é do ser humano, gente, eu não sei porque a gente tem que mudar essas questões aí. Principalmente, eu falo de mentalidade, positividade para isso. Porque se a gente não mudar isso, só no julgamento, só na crítica, não está ajudando a pessoa, né? Tem que incentivar a buscar a saúde, a se cuidar. E se a gente vê que a pessoa está bem, a autoestima, nossa, é uma coisa que é absurda. Assim, ganha muito a qualidade de vida, a autoestima. Lá na clínica, assim, é incrível. A pessoa, por exemplo, ela chega em um restaurante e ela, depois da cirurgia, né, ela fica contente com o tanto que ela come, porque ela fala assim, eu comi um pouco e já fiquei satisfeita. Sim. Antigamente eu tinha que comer, tinha uma necessidade de comer demais e depois eu ficava triste e aí eu chegava em casa, aí ou provoca o vômito, ou então não quer nem se olhar no espelho, porque aí vem a culpa de ter comido muito. Então a cirurgia, além dela trazer todos os benefícios para a saúde, ainda ela resgata, né, esse comportamento que é acompanhado pelo psicólogo, né, da questão da compulsão, que diminui absurdamente, e da pessoa se olhar no espelho e se ver diferente, né, e se ver bonita. E o que você gostaria que todos soubessem antes de operar, então, assim, é uma pergunta aqui. É necessário, né, que ela saiba antes de operar que não é tão fácil assim como todo mundo imagina, né, como todo mundo fala, que é fácil emagrecer com a cirurgia. Mesmo, não acho tão fácil não. É bem desafiador, então assim, o primeiro mês é desafiador porque igual você mesmo comentou, né? Opera o estômago e não a mente. Por isso a necessidade do acompanhamento também com o psicólogo. Tudo na mente, começa na mente. O mundo é pensado, né? A gente pensa uma coisa e já cria depois, assim, com o tempo, né? E tudo a pessoa foi criado. Tem a vontade de comer, né? Ela não tem fome, né? Isso assim, aí é bom também porque no consultório a gente explica isso, né? A fome fisiológica dói. Você sente o estômago tá vazio, você sente, né? Uma fraqueza mesmo da fome, isso, né? E aí a pessoa tem vontade de comer. Ela sente o cheiro, ela quer comer aquele bife que tá fritando lá, ou então ela passa numa padaria, ela sente o cheiro, ela quer, mas no sentido de que ela tem a memória olfativa, né? E isso é vontade de comer, não é fome. Fome, ela vai ficar cerca de 3 a 6 meses sem sentir fome. Então ela tem que entender isso, que esse período que ela está em tratamento, ela tem que comer só o que o nutricionista colocar ali para ela que ela precisa comer. Porque senão pode atrapalhar, e não é com relação ao ganho de peso, é atrapalhar da pessoa precisar ser hospitalizada, porque de repente comeu algum alimento antes da hora. Então é muito sério, né? Tem que fazer preparo ali da quantidade, do que for. Sim, ela mesma tem que fazer tudo isso. Na verdade ela pode deixar, por exemplo, as dietas, né? Ela pode deixar preparado e congelado e só descongelar. Tem como fazer Tem como fazer. Hoje a gente tem também para vender, tem alguns lugares já que vendem. Próprio também. Isso. Facilitam bastante, né? Facilita muito. Tá. E você acha que muda muito então a rotina dela, familiar e social? Muda, nos primeiros 30 dias muda bastante. E assim, com relação ao que comer, né? Porque não é tudo que ela pode comer. Aí depois de 30, 40 dias, já melhora bastante, mas aí para frequentar eventos sociais, ela tem que tomar cuidado. Eu falo para o paciente comer antes de ir para o evento, mas é mais porque de repente ela pode comer alguma coisa ali e passar mal, se for logo nos 40 dias, né, que ela pegou a dieta livre.
porque pode ter um pouquinho a mais de gordura, ou então pode ter um pouquinho a mais de açúcar. Sempre eu falo pro paciente, prova em casa alimentos que você não provou ainda depois da cirurgia. Não deixa para provar quando sai, porque aí você pode passar mal na rua. Você fala para provar antes já. Por exemplo, não tomei suco de laranja ainda. Então não vai de um restaurante e pede um suco de laranja. Entendi, em casa. Toma em casa, um golinho, experimenta. Lugar. Ou então, eu ainda não comi tal prato, não comi batata frita. Aí de repente ela vai e pega uma batatinha frita. Meu Deus. E às vezes faz mal para ela. E não faz mal porque ela nunca mais vai poder comer batata frita. Naquele momento. É naquele momento de transição. Na fase que tá, né? Exatamente. As primeiras fases que são as mais difíceis, que a pessoa tem que ficar mais certinha mesmo, mais né? Atenta. Mais atenta. Depois o corpo vai se adaptando e depois de 2 anos aproximadamente, eu falo assim, é vida que segue, porque aí o comportamento alimentar do paciente bariátrico, ele já tá, assim, ele tem mais preferências, né? Por alimentos menos doces, por alimentos mais amargos, que é comum em função desse desmame, digamos assim, que ela ficou tanto tempo sem açúcar e sem gordura, que aí o paladar dela mudou, porque as papilas gustativas acabam ficando limpas, digamos assim, né? Sem industrializado, sem uma série de alimentos que ela comia antes e que ela ficou ali 3, 6 meses sem comer. Então o paladar já mudou. E aí com relação também ao que comer e aos horários que vai comer, aí já é por conta dela, porque nada mais vai fazer mal para ela. E aí ela tem que ficar atenta para não comer alimentos muito calóricos, igual qualquer pessoa. E aí você, como nutricionista, né? Você é a favor dessas chás, assim, naturais? Sim, eu tenho especialização em fitoterapia. Eu tô na vibe do chá também. agora. Nossa, até tem ali, depois pra gente tomar um chazinho de camomila com um negocinho ali, calmantinho. Nossa, dá um bem-estar, né? Sim, eu uso muito chás. Inclusive, na primeira fase da cirurgia, a gente usa muito chá de camomila, chá de erva doce. É bem gostoso. Porque a pessoa tem muitos gases, né? Então, aí eu a gente senti muito fala bem. Pra tomar bastante sintomas esse chá. de TPM também, de ansiedade. Eu acho que os chazinhos... a coisas naturais. é eu gosto muito. Você usa também? Sim, eu uso muito. Então, legal. Eu uso em cápsula, prescrevo, ou então em chás, depende da necessidade. E você como nutricionista, fala pra gente agora um pouquinho aqui, uma outra dúvida, sobre a creatina, o que você acha? É bom mesmo? Qual seria o objetivo? Não, para manter massa muscular, que hoje diz que a creatina é o suplemento dos suplementos, é o que há de melhor, né? Estava estudando sobre. Manter massa para prevenir doenças, Alzheimer, assim. Sim, a gente sempre que chega numa suplementação, a gente pergunta qual o objetivo, né? Porque aí, se o objetivo é ganho de massa muscular, aí é proteína mesmo, é whey protein. Agora, a creatina, ela é fantástica para uma série de fatores, tanto para a parte neural, então a parte de neurônios, a parte de memória, ela vai ajudar muito. Às vezes, eu tenho alguns idosos que eu atendo no consultório que pra aí manter a mente também do idoso ali, né? Previne Parkinson. Ela melhora muito. E ela também, ela é essencial para o reparo muscular. Então, aquela pessoa que está fazendo atividade física, que está sentindo muita fadiga, está sentindo que está demorando para recuperar a musculatura. Vamos supor, treinou perna na segunda, aí na terça treinou braço, na quarta vai treinar a perna de novo, e aí fala, Camila, eu não tô conseguindo, eu tô com pouca força, tá doendo ainda, tá muito dolorido. Então, a gente entra também com a creatina, além do BCA, que é muito bom. Diminui as dores também, né? A reparação muscular, ele vai ajudar a reparar aquele músculo melhor. Mas, gente, escolher uma creatina boa, né? Isso é essencial. Porque qualquer tem muita falsificação, né? também, né? E qualquer suplemento. Esses dias eu comprei gente, na Shopee, o whey protein era falsificado. É o que mais tem. Começou a dar uns intestinos presos, umas coisas aradas. Eu falei, gente, tá muito legal isso. Eu fui ver que tinham apreendido os negócios que era falso. Dá medo comprar, né? Tem que saber onde compra também, né? Sim, e eu falo pro paciente, igual você falou, não tem milagre. Então, assim, se tá muito barato, seja o que for. Não existe milagre, gente. Tem que desconfiar de tudo. Eu indico as marcas, indico os locais para comprar, porque realmente, assim, não adianta você comprar uma coisa, falar, nossa, como tá barato, eu vou comprar um monte. E aí, de repente, ao invés barato sai caro, melhorar a saúde, piora. Porque, o barato sai caro, né? Por isso que não vai só pelo valor, vai pesquisar bem, ver se é uma coisa real mesmo, que é pura, que não é uma falsificação. Isso é pra tudo, gente. Às vezes a gente vai
acreditando em milagres, existem promoções boas, né? Sim, mas quando tá muito barato, você já conhece, desconfia. mas você tem que já estar meio pesquisando, sabendo de onde que é, né? Então, a vida pós-bariátrica, por exemplo, aqui uma pergunta. O paciente ela é mulher, né? Pode engravidar normal? Pode. O prazo que é exigido é de no mínimo 18 meses, que dá um ano e meio mais ou menos. Depois. Na minha prática clínica, eu peço para paciente esperar 2 anos. É mais assim, porque até 2 anos a paciente ainda perde peso. Lógico, nos primeiros 6 meses é a perda maior de peso e depois vai diminuindo, vai sendo assim gramas por mês, né? Mas ela estabiliza entre 1 ano e meio e 2 anos. Então, eu falo que o essencial é esperar pelo menos 2 anos para aquele corpo estar bem recuperado, estar bem nutrido, para ele conseguir gerar bem legal um novo ser, né? Sim. Porque o que pode acontecer? Se a mulher engravida antes desse período, dependendo do peso que ela tem que perder, então atrapalha a perda de peso. Porque ela vai sentir vontade de comer coisas, ela vai, né, que são os desejos da gravidez, e ela precisa de mais energia, o corpo dela vai sentir que precisa mais energia, então automaticamente ela consome alimentos mais calóricos, então vai atrapalhar essa perda de peso. E a parte de vitaminas também, porque o corpo dela não está conseguindo absorver nesse início nem as vitaminas que ela precisa, porque ela está tendo que suplementar. Vai fazer E aí vai ter uma nova vida que vai ter essa demanda de nutrientes também. Então, esperar 2 anos aí, gente, para quem fizer uma cirurgia bariátrica, para poder pensar em engravidar, né? No mínimo de 1 ano e meio a 2 anos. E quais são os suplementos que usa? Média, geralmente. Depois da cirurgia, a gente entra, antes da cirurgia, a gente já entra com probióticos. Então, a gente vai aproveitar até esse tempo da cirurgia para estar tratando esse intestino. Então, ela começa a tomar antes da cirurgia os probióticos. Depois da cirurgia, a gente entra com polivitamínico. Polivitamínicos. São polivitamínicos específicos para bariátricos, né? Não são esses de farmácia que todo mundo toma, são específicos. Específicos. Isso. E aí a gente verifica a necessidade. Se esse paciente ele já foi com a vitamina D baixa, então aí a gente prescreve a vitamina D. Né? Aí depois da cirurgia, com 3 meses ele faz a primeira bateria de exames. Aí a gente avalia, o ferro caiu demais, ou a B12 caiu demais, ou a vitamina D, ou alguma outra vitamina. As mais comuns é a B12, a D e o ferro. E magnésio, não? Magnésio aí a gente vê dependendo dos sintomas. É pedido também o exame, mas exames como zinco, magnésio, é muito difícil ele dar alterado. Quando ele dá alterado, a pessoa já está muito crítica. Então aí é sinais e sintomas clínicos, né? O paciente fala como é que ele tá, não tô dormindo bem, tô sentindo cãibra. Ele vai dizendo mais ou menos o que ele tem, então aí a gente já sabe que pode ter essa falta de magnésio. Até porque no polivitamínico vai ter também o magnésio. Então aí a gente suplementa, além do polivitamínico, as vitaminas que são necessárias para ele naquele momento, porque ele está em deficiência. O whey protein é uma coisa que eu falo realmente assim, pro bom, resto então, da vida. O whey protein. Sim, o suplemento, como o nome já diz, ele vem para suprir o que você não consegue comer na alimentação. Então, o bariátrico, ele não consegue atingir a meta de proteína dele. Então, aí ele precisa do whey protein. Então, no começo, às vezes, a gente dá a proteína 2 vezes no dia, às vezes 3 vezes no dia, porque ele não consegue no café da manhã, no almoço, na janta, suprir a necessidade de proteína. E no começo não pode nem ovo, né? Cozido, nada. Não, nos primeiros dias, não. O ovo, ele vai entrar na 3ª semana, mais ou menos. Na primeira semana, nem o whey protein não entra, que é o de leite. Na primeira semana a gente dá uma proteína que ela é derivada do colágeno, de peptídeos de colágeno. Olha. Então que a primeira semana nem o leite ainda não pode. A partir da 2ª semana aí já entra o leite. Então tem todo um protocolo mesmo. Tem todo um protocolo. E no livro explica passo a passo cada dieta. O que pode comer, o que não pode comer, as quantidades. Então, todas as pessoas que forem passar por uma cirurgia bariátrica, é bom ler esse livro, né? Pra já saber, entender. Não só as pessoas que também vão quem tem dúvidas, né? Médicos e pessoas da área também. Também. Quem pretende atender cirurgia bariátrica, né? Eu sou nutricionista, me formei há pouco tempo, eu quero trabalhar com bariátricos. Ela consegue. De repente, resumo, ele faz todo o assunto, o tratamento todo. O tratamento todo. Muito legal, gente. E então, manter o peso depois da cirurgia bariátrica, 1, 2, 3 anos, ela vai
ela não pode fugir muito da dieta, então tomar milkshake. É que eu falo, depois de 2 anos de dieta, eu sempre falo para o paciente, o bariátrico ele é como se fosse um outro paciente comum, como se ele nem tivesse feito a cirurgia. Ele fez a cirurgia, mas aí o processo de engorda e emagrece é igual de uma pessoa normal. Então, se ele comer mais calorias do que ele gasta, ele vai engordar. E aí ele acaba tendo a tendência porque a parte de líquidos vai bem, né? O paciente bariátrico ele consegue tomar líquidos normalmente. Mas não pode tomar refrigerante. Então, aí de repente volta pro refrigerante, pra cervejinha. Aí esse é o X, né? Cerveja, tem muitos que vão pra cerveja, e aí né? engorda, sim. Tem essa tendência, dessa compulsão daí por bebidas alcoólicas? Tem. Na verdade, assim, o que acontece é porque como o líquido cai bem, né? É fácil tomar porque o líquido não sente o estômago cheio e não precisa parar de comer, digamos assim, né? Então aí, o paciente antes que ele tomava 2, 3 latinhas, vamos supor, numa festa, uma latinha só, ele já tem um efeito muito maior. Só que ele quer tomar as mesmas 3 latinhas que ele tomava antes. Porque como a absorção é muito rápida, então o álcool, ele entra na corrente sanguínea muito mais rápido também. Então assim, quem tomava antes 3 latinhas, agora é como se estivesse tomando 6. A forma com que vem para a corrente sanguínea. Efeito. Sim, o efeito é muito maior. Então aí acaba criando mais dependência. Entendi. Faz mais mal mesmo, né? Precisa tomar cuidado, sim. Gente, a gente tem as fugas, né? Eu falo que o ser humano é assim, ele compensa. Todo mundo tem essa tendência de compulsão por uma coisa, por outra, né? Sim, o ideal trabalhar é o equilíbrio, o bem-estar da mente. Eu vou falar pra você, eu melhorei muito, eu era muito ansiosa, compulsiva também com umas coisas, mas bebida nunca fui de beber. Mas assim, doce, né? Chocolate, se deixar, já comi uma barra por dia, vamos supor. Daí vira vício também, né? Aí trabalhar a mente, né? Cortei leite, que eu acho que o leite em excesso também não é muito bom na nossa idade, mas na nossa fase de adulto. É que depende tomo chás, da né? pessoa, né? Como coisas mais naturais. Ovo hoje eu como bastante também. É hábito, né? No começo você não vai gostar muito, mas depois vai acostumando, não é assim que funciona? Tudo na vida é um processo, né? A mudança de hábito é difícil, né? Assim, eu brinco sempre com o paciente, né? Eu falo que o nosso cérebro, ele é igual quando você vai dar carona para alguém, vamos supor, e aí você segue um caminho, e essa pessoa está acostumada com outro caminho. Então aí, quando você vai levar ela em casa, ela fala, não é por aí. E ela vai querer que você faça o caminho dela. O cérebro é a mesma coisa. Então ele tem ali a sinapse, o caminho de quem tomava refrigerante, de quem comia doce, Então ele quer sempre continuar naquele caminho que para ele é mais fácil para ele adquirir as calorias que ele precisa. E aí você vai construir uma nova via, uma nova sinapse, que é daquela que come bem menos doce, que come mais alimentos naturais, que come mais salada, né, que bebe mais água. Então o cérebro demora um tempo para ele entender, ele vai sempre querer ir para outra via, que é uma via que ele já está acostumado a andar há anos. E agora ele construiu um novo hábito, então até ele acostumar de novo a andar naquela nova estrada, digamos assim, vai um tempo de adaptação. Gente, vocês estão gostando? Escrevam aqui, façam perguntas, deixa de novo o seu Instagram com o pessoal aqui. É Nutri Camila Mocelin. Nutri Camila Mocelin lá no Instagram. Vão lá, sigam, compartilhem também. Então ela é especializada hoje, nutricionista em cirurgia, tratamento da cirurgia bariátrica nutricional ali, né? Obesidade e cirurgia bariátrica. E cirurgia bariátrica, parte de orientação das dietas, suplementos e tudo isso, né? Que é importante para você que está procurando fazer essa cirurgia aí, que está em dúvida e está pensando em fazer, então conhecer o trabalho da Camila. Camila, que orientações mais você pode dar, assim, para a pessoa que está querendo fazer, assim? Olha, eu acho assim que se você chegou em um ponto, né, decisivo, onde, digamos, você já tentou de tudo, né? Já fez todo tipo de dieta, já tentou tratamento com acompanhamento, né? E aí, de repente, você se vê com peso alto, né, com risco de vida, com doenças como diabetes, hipertensão, enfim, com as comorbidades associadas. Então, é importante buscar um tratamento para a obesidade, porque a obesidade ela não tem cura.
né? Então, Isso o tratamento saber é disso, necessário. Né? Que não tem cura. Sim, o tratamento é necessário. Então, todas as possibilidades que você tiver, né, de estar se tratando, de estar melhorando a sua saúde, é essencial. E a cirurgia bariátrica é um dos tratamentos da obesidade e é um tratamento que está muito bem consolidado. Em outubro eu estive no congresso de cirurgia bariátrica e metabólica e assim, é um dos tratamentos para obesidade mais consolidados do país. Já existe o quê? Uns 20 anos a cirurgia? Já existe há mais de 20 anos. Mais de 20 já, né? E as canetinhas vieram para ajudar também. É uma opção, Então, né? tudo a mais. Tudo que você vê que você pode fazer para melhorar a sua saúde, melhorar a sua situação e sair desse estado de obesidade é sempre muito bem-vindo, desde que seja com saúde, né? Com saúde, consciência ali, né? Foi o que você falou. Tentou várias opções, não deu certo, vai para essa opção que é a que vai ser uma coisa que vai Exatamente. dar um resultado, né? Tem que pensar que ela realmente transforma vidas e salva vidas, né? Salva vidas, ganha qualidade de vida, ganha de anos, né, de vida, porque a pessoa vive mais. Sim, exatamente. Porque às vezes ela não quer fazer a cirurgia porque ela tem aí medo de fazer a cirurgia ou alguma coisa parecida e ela pode infartar, ela pode morrer de algum outro problema decorrente da doença que ela tem por causa da obesidade. Então, assim, é necessário tratar, seja com a cirurgia bariátrica ou seja com qualquer outra via que trate, mas é essencial tratar. E você gosta de dar palestras, cursos? O que mais você faz além da parte? Eu atendo no consultório, já dei aula em pós-graduação, aí depois da pandemia eu parei um pouco de aula em pós-graduação. Mas é uma coisa boa você voltar também, né? Sim, é interessante. Com os alunos aí, o pessoal da área, falar sobre esse assunto. É necessário. E sempre assim que eu sou chamada para alguma palestra, às vezes em empresa, às vezes em algum lugar, né, para ter essa consciência, né, com relação à obesidade, que é muito importante. Então aí eu sempre tô indo em empresas, às vezes televisão também, algumas vezes. É muito importante, né? Porque é um assunto que, assim, a maioria tem a curiosidade, né? Você vê, eu não entendo muito porque não é a área que eu atuo, né? Eu já atuei em pós-operatório de cirurgia cardíaca na Santa Casa, gente. Na época em que você errava tudo, né? O externo, 20 e poucos anos atrás. Hoje já é também uma cirurgia bem menos invasiva. Né? Dependendo da cirurgia, se for, em caso, ponta fenda, esse tipo, ainda abre. Ainda abre, né? Tem as de furim, mas não é todas ainda. É uma cirurgia meio... Eu fazia pós-operatório, cirurgia cardíaca na Santa Casa, há 24 anos atrás. E tem evoluído, né? A gente está esperando aí uma evolução, mas é meio lento, né? Não é uma coisa assim tão rápida, né? A evolução. A cirurgia bariátrica evoluiu bem, assim. A grande maioria é feita por laparoscopia. Aí sai em quantos dias? Fica 2 dias no hospital? De 1 a 2 dias no máximo. 2 dias no hospital. Dependendo do paciente, aí depende muito até do tanto de peso que ele foi para a cirurgia, né? Tem até uma dúvida de alguns pacientes, né? Por que tem paciente que precisa perder peso para ir para a cirurgia? Então, às vezes, se é um obeso que ele tem aí 180, 200 quilos, para o médico conseguir acessar o estômago é muito difícil. Nossa, porque a camada de gordura que tem é muito espessa. Imagino. Então, aí o médico pede para perder um pouco de peso, porque aí o paciente fala... Não pode também estar com aquele sobrepeso muito amplo. Por isso que eles mandam emagrecer antes já, né? Às vezes o paciente fala, mas eu vou fazer a cirurgia, para que eu vou emagrecer? Então, na verdade, é necessário perder um mesmo, pouquinho. Né? O acesso. Verdade. Isso, principalmente da gordura abdominal, pelo menos um pouquinho para melhorar o acesso à cirurgia. O tempo de cirurgia, hoje em dia, é muito tranquilo. É de 1 hora, 1 hora e meia, no máximo 2 horas de cirurgia. É coisa rápida, então. A cirurgia que demora mais mas é anestesia geral, né? É anestesia geral. É quanto maior o peso, né? Então, assim, se tá muito difícil do médico conseguir mexer lá dentro, porque eles vão inflar aquela barriga, né? Para daí colocar os equipamentos que é por laparoscopia. Você já assistiu alguma cirurgia? Já assistiu. E aí o espaço fica muito pequeno. Para ele conseguir chegar até aquele estômago é muita gordura. Então aí por isso às vezes precisa perder um pouco de peso. A gordura abdominal é a pior, né? A visceral. A visceral e essa abdominal, né? Que é a mais difícil de tratar, de resolver, né? E tempo de hospital, dependendo do paciente, né? Se foi uma cirurgia mais tranquila, que ele não tem tanto peso assim, se ele internou de manhã, às vezes o médico dá até alta à noite,
ou às vezes ele deixa ali em observação por um dia e no outro dia de manhã ele já dá alta. Foi uma das coisas boas da pandemia, porque antes era de 3 a 4 dias de hospital. Com a pandemia, eles começaram a reduzir o tempo de hospital. E viu que deu certo. E viu que, Não, a pandemia trouxe bastante mudanças também, né? Que a gente viu que dava para melhorar, mudar. Exatamente. Eu fui para televisão, fui para TikTok, vim aqui pro podcast. Porque aquela coisa, não adianta nada a gente saber tantas coisas e não passar esse conhecimento nosso para as pessoas, né? Isso aqui é importante estar aqui com vocês aqui no podcast. Olha quanta informação em 1 hora de podcast aí, né? E para a pessoa ali resumindo tudo que ela precisa saber, né? Então, assim, é muito legal estar fazendo, né? Falando e eu também gosto muito de estar ensinando, passando informação. Agora, o foco para mim para 2026 é cuidar das mulheres com menopausa, né? Porque já aproveito, já estou cuidando de mim, já cuido das mulheres também. E a gente está sempre ajudando o outro, né? Eu falo que a gente veio mesmo para servir no nosso trabalho, na nossa profissão. A gente, lógico, a gente ajuda o outro, a gente acaba se ajudando também. Mas é isso. Passou super rápido, né? Passou. Quando a gente faz o que gosta, passa rápido, né? Não é gostoso? Mas deixa um recadinho final aí pro pessoal aí. Agora está terminando nosso podcast aqui. O que você deixa de mensagem final para eles? A mensagem acho que é o essencial, que é cuidar da saúde, né? Principal, então, quanto antes começar a cuidar, né, gente? Quanto de jovem antes começar a cuidar é melhor, né? E assim, é necessário fazer um acompanhamento com um profissional, né? Tá pensando em emagrecer? Então é necessário procurar um profissional para estar auxiliando nesse processo, para que seja um processo saudável. Sim. Né? Atividade física não tem para onde correr, tem que fazer. Eu acho que todo mundo tem que fazer daqui para frente, em qualquer idade, porque no passado ainda as pessoas não tinham essa noção, né? Sim. Eu lembro da minha avó, com 90 e poucos anos, eu entrei na faculdade e eu fui fazer uma massagem nela. Pela primeira vez ela tinha recebido uma massagem, ela nunca tinha ouvido falar. Olha só que dó. Ela nunca viu um creme, ela nunca tinha visto um creme. Ela gostou tanto. Aí ela pediu para minha tia fazer, minha tia não queria fazer, coitada, porque ela gostou daquela sensação. Você imagina a pessoa, né? Hoje todo mundo tem essa qualidade de vida, tem pessoas aí que fazem vários tratamentos, a gente está numa vida bem melhor se a gente for pensar, né? Sim, tá sim. Então é isso, procurar, né, ajuda. Ajuda também, né, a cuidar da mente, que é muito necessário. É o mais importante. Né? Então é o principal, assim, é você se olhar no espelho, né, e perceber o seu corpo, entender o seu corpo e buscar ajuda sempre que necessário. Isso é essencial. Isso mesmo, gente. Nossa, adorei. Gente, vocês viram que legal? A gente tá aqui falando um assunto que realmente, né, pode mudar vidas, né? Sim, e como muda. Obrigada, tá? Por você ter vindo. Agradeço. Fica uma próxima oportunidade, a gente pode estar falando outros assuntos aí. Claro. E um beijão pra você, tá? Pra você Até mais, também. gente. Muito Beijo obrigada. pra todos aí também. Até mais. Tchau.